Olá amigos, eu estou aqui com meu amigo Pai Rogério, presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, né? Já faz mais de um ano que ele já está na presidência do Conselho, fazendo trabalhos de alta relevância no município, um conselho que estava um tempo parado, né? Que tem uma história muito grande na cidade, que envolveu várias pessoas no passado para estar desenvolvendo e criando esse conselho, e ficou um tempo parado, e ele hoje vem organizando e vem trazendo o nome desse conselho não só para Pindamonhangaba, mas como representatividade no estado, recebendo o convite para ir para Brasília para representar o Vale do Paraíba. Eu gostaria um pouco que ele contasse um pouco da história, da onde veio o Conselho da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, um pouco dos fundadores, um pouco qual que era a turbulência na época para se criar o conselho. A palavra para o Rogério. Então, o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, ele foi criado pela Lei 4750 de 2008, né? E ele foi fundado pelo Enéas, que hoje está em São Paulo, está lá participando de várias ações relacionadas à comunidade negra também, né? Que está na área política lá. E de 2008 até 2015, o Conselho teve o Enéas de frente, né, o Djalma também, e a dona Edna, que ela foi a presidente antes de mim. E nesse período de 2008 a 2015, o Conselho da Comunidade Negra aqui de Pinda, ele trabalhou como dava para ser trabalhado. Daí, em 2015, eu fui eleito para ser o presidente do Conselho do Negro, só que daí eu encontrei o Conselho com alguns problemas. Daí eu fiquei interinamente até janeiro de 2016 reorganizando o Conselho, né? E hoje o Conselho da Comunidade Negra, ele não trabalha como dá, ele trabalha como deve trabalhar. Ele trabalha conforme a lei manda, ali na risca. Sim. É interessante que o Conselho 2015, né? 2015. De 2015 para cá ele vem se organizando. Como você diz, ele é um conselho colorido, não só com negro dito mesmo, né? É um conselho colorido. É um trabalho de relevância que eu percebi que foi desenvolvido pelo conselho, a questão da anemia falciforme, que está fazendo-se um levantamento desde o ano passado, né? Isso. Em Pindamonhangaba, com resultados de alta relevância, com o apoio do laboratório municipal. Esse laboratório hoje que o prefeito atual vem com a proposta de terceirizar pela Secretaria de Saúde, que no nosso ponto de vista, e no meu ponto de vista, não se deve fazer isso. Eu queria que você contasse um pouco da avaliação, vamos deixar bem claro que o Pai Rogério não é médico, né, nem tem especialização em enfermagem, mas aqui não é uma avaliação médica que está fazendo, mas sim uma pesquisa, um levantamento no grupo afro-brasileiro, numa parcela de Pindamonhangaba Negra, que não tem aqui em Pindamonhangaba, né, esse levantamento, e é uma área que ele se preocupa muito, que é a atribuição dele, que ele entende que é se preocupar com o negro, né? Então, queria um pouco que você contasse um pouco essa história. Então, anemia falciforme. O que acontece? Quando a gente fala da comunidade negra, já é vista com um certo tabu. Quando fala de anemia falciforme, é tabu de verdade. Você entendeu? Então, comunidade negra é vista com um certo tabu, um certo olhar meio diferenciado. Mas anemia falciforme é tabu de verdade. Daí o que acontece? Em conversas com o laboratório, com a doutora Shirley, né, a gente fez o quê? A gente conseguiu alguns testes gratuitos. Então ela conseguiu todo o material para poder estar fazendo alguns testes gratuitos. E a gente começou daí a fazer uma pesquisa de campo, selecionar as pessoas que tivessem um perfil mais ou menos, e começamos a utilizar esses testes, né? Essa pesquisa ela está em fase de término, né? E assim, a gente precisa ter políticas públicas relacionadas à anemia falciforme. Então, se um paciente nosso for para o pronto-socorro, né, nem sempre o pronto-socorro está ali preparado para receber aquela demanda da anemia falciforme. Você entendeu? Porque é uma situação complicada, é uma situação difícil, né? Deveriam saber? Deveriam, mas também não é obrigado. Compete a quê? Ao conselho ajudar na formação, por exemplo, de uma cartilha de primeiros socorros relacionado à anemia falciforme,
porque é bem diferenciado, né? Então a gente tem que terminar o estudo que a gente fez, né? Os exames, terminar esse estudo, a gente fazer um dossiê, entregar esse dossiê para o executivo, para o legislativo, a gente procurar daí o hospital de referência, que no momento é Taubaté, a médica que trabalha com anemia falciforme em Taubaté, ela já está nos esperando para chegar lá conversar e a gente assim montar uma cartilha de protocolo, né? E daí a gente montar um curso, a gente montar palestras, montar tudo relacionado para melhorar a qualidade de vida para a pessoa, principalmente em crise. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse mapeamento que vocês fizeram, né, em alguns pontos da cidade, vocês já conseguiram apontar junto com o laboratório alguns casos de pessoas ou não? Ou você não quer falar sobre esse assunto por preservar as famílias? Ou só quer esperar um resultado final para depois um laudo, um médico responsável tá divulgando isso? Então, a gente já sabe que em Pinda tem, né, pessoas com anemia falciforme, tanto é que eu sou procurado por algumas pessoas. E elas sabiam que tinha ou não sabiam que não tinha? Algumas já sabiam, né? Outras não. Outras ainda estão descobrindo, né? Certo. Só que nessa campanha que a gente fez, apareceu alguns traços de anemia falciforme. A anemia mesmo não apareceu nessa primeira fase, você entendeu? Mas a gente conhece bastante pessoas que têm anemia falciforme. Só que é bastante, mas não é bastante. Para fazer todo um movimento, você entendeu? De uma situação só para meia dúzia de pessoas. Entendi. Mas o conselho tem que olhar por essas meia dúzia. E você fazendo essa pesquisa, você conversou com alguns médicos da rede municipal de saúde ou não? Aqui de Pinda? Sim. Conversei com eles. Aqui a gente tem que dar parabéns, porque alguns dos médicos da rede municipal, aqui nossa, eles já estão tendo uma visão a mais nos sinais e sintomas e queixa de paciente. Entendi. Tanto é que tem um médico, um ou dois médicos aqui da rede, que eles, quando eles suspeita pela anamnese, pela conversa, eles fazem o pedido do exame específico. E hoje Pinda está capacitado para fazer esse tipo de exame? Sim, o Laboratório Municipal de Pindamonhangaba tem condições suficientes de fazer esses exames. Legal. É uma maneira de preventiva, com o conselho fazendo a divulgação nessa parcela da sociedade nossa, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa está doente e não sabe o que tem. Às vezes o profissional também não tem um conhecimento, né? Sim. Às vezes a qualificação também para estar sabendo, ou a informação às vezes do traço, né? Sim. Do negro, né? Para estar passando essa informação para o próprio paciente, indicando para o laboratório. É um trabalho de alta relevância que o conselho vem realizando, né? Sim. Que não é só a parte cultural, mas a parte da saúde dessa parcela da sociedade. Vou fazer uma pergunta para você. E negro? É racista com negro em Pinda? Existem negros racistas com negro. Você entendeu? É complicado, mas existe negro racista. O que acontece? Existem os afrodescendentes e existem os afros convenientes. Alguns afros convenientes, eles são negros, usam da causa negra para se beneficiar. Então, e acaba tendo atitude de racismo com o coletivo. E o que o conselho faz? O conselho faz com que todos tenham os mesmos direitos dentro da sua realidade. E essa pesquisa que a gente está fazendo, não só da anemia falciforme, como também o cadastramento da comunidade negra, para poder saber como que o negro vive em Pinda, como que o afrodescendente vive, o que ele acha que precisa, né? Então, com todas essas informações, a gente vai fazer o quê? Um diagnóstico de prioridades e fazer o quê? Ajudar nas políticas públicas efetivas relacionadas à comunidade negra, mas dentro da realidade. Não é a gente ver essas leis que são formadas, alguém acha que o negro precisa daquilo, daí vai e faz uma lei achando que o negro precisa daquilo. Mas desde quando o negro está sendo ouvido e desde quando foi perguntado para ele o que você acha que você precisa? Então esse diagnóstico de prioridades é para tirar tudo isso, para tirar o racismo entre eles, racismo de um contra o outro, porque o racismo e a intolerância não precisa ter cor também. Ela pode estar com qualquer pessoa, né? Ela pode vir de qualquer lado. Você acha que esse tipo de preconceito entre a parcela negra da cidade interfere diretamente na participação dessa comunidade em si dentro do conselho? Porque como eu falei no começo para você intitula que o conselho da comunidade negra é um conselho colorido. Sim.
baseados também que o Brasil em si ele é 80% negro e índio, né? Vamos dizer assim, então é mesclado. Dizer que o Brasil é totalmente branco é errado. Então o povo, ele a gente como brasileiro esconde a nossa origem tentando ser europeu, mas na verdade a gente aqui no Brasil acho que tem mais cultura do que a Europa, né? Do meu ponto de vista. Mas trazendo para o lado do Pindamonhangaba, o negro em si, né? Ele negando a cultura dele, a raça dele, para você influir diretamente na participação do negro dentro do Conselho de Pindamonhangaba, porque como pode ver, muitas pessoas criticam o pai Rogério por ele ser branco, tá sendo presidente de um conselho negro. Mas eu acho que você é mais negão que muito negão da cidade aqui, que prefere 1000 vezes criticar do que vir apoiar uma causa, que a gente vê o trabalho que o conselho vem realizando, né, em prol a sociedade negra da cidade, não a sociedade negra, porque é um favor que o conselho faz, é quebrar os paradigmas na questão do preconceito. Sim. Tanto na parte cultural, na parte do ouvir, na parte do explicar o que é, o que não é, porque você tem embasamento para falar. Sim. A gente gosta de receber críticas, mas aquelas críticas também que abram uma oportunidade de a gente debater e dialogar para crescer em conjunto. Sim. As pessoas não vêm participar, mas preferem 1000 vezes passar na rua e apontar o dedo e criticar a sede e a pessoa, Sim. mas não ver o trabalho. Então, nessa opinião, o que você acha da comunidade negra não vir participar do conselho em si, não se empoderar dessa ferramenta pública que eles têm na mão para auxiliar a comunidade? Nos últimos meses, o conselho está sendo bastante procurado pela própria comunidade negra, né? Críticas. Eu sou totalmente aberto a críticas, mas não venha falar para mim que negro, que preto precisa de esmola, que preto precisa de quirera, que preto é coitadinho. Entendeu? Passou. Não é. Daí eu nem escuto essas críticas. Por quê? O que acontece? Eu acredito, assim, que o preto, ele tem capacidade de ter o mesmo serviço que o branco para ele ser melhor no que ele faz, melhor no que ele for viver, melhor em tudo. O negro, ele tem todas as capacidades. E algumas pessoas que nos criticam, eles tentam colocar a comunidade negra como coitadinha. Mas coitadinha por quê? Pode, em alguns períodos hoje, a comunidade negra sofrer. Por quê? Porque não consegue acesso aos benefícios que já existem. Então o conselho ajuda eles a terem acesso a isso. Você entendeu? Agora, e o negro pode sofrer também hoje por preconceito e intolerância de alguém. Mas aí o sistema existe para todos. Né? Qualquer sistema, seja o sistema de saúde, seja o sistema social, é para todos. Lá não está escrito, tem que ser branco para passar no pronto-socorro, tem que ser branco para passar na assistência social, e não está escrito que tem que ser preto. Né? Eu ser branco e ser o presidente do Conselho do Negro, eu acredito, eu não preciso ser preto para abraçar a causa preta, eu não preciso ser gay para abraçar a causa gay, eu não preciso ser lésbica para abraçar a causa lésbica, eu não preciso ser criança para abraçar a causa da criança, eu não preciso ser drogado e alcoólatra para abraçar a causa dos drogados e alcoólatras. Então, o que basta? Basta a gente ter afeição por aquela situação. E eu cresci no meio da cultura afrodescendente, né? Então, quando a gente fala da minha religião, algumas pessoas me repudiam um pouco, por quê? Porque eu vou fazer 31 anos de religião, de candomblé. Eu sou o pai Rogério de Iemanjá, e dentro do candomblé eu tenho um status, eu tenho um sacerdócio, né? E eu cresci ali dentro. E quando a gente fala de candomblé, a gente não fala de religião, a gente fala da vida socioeconômica cultural, entendeu? E que o candomblé em si é uma festa. Os rituais do candomblé é pequeno perto da estrutura de vida que a gente tem, porque a gente tem que ter toda uma estrutura para poder estar ali de bem com o orixá, porque Ifá fala, a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo e para com o próximo. Se a gente for falso, for mentiroso, for hipócrita, for isso, for aquilo, a gente não pertence à religião de candomblé, a religião do candomblé ou de Ifá. Porque a religião afrodescendente, ela fala do coração, né? Oju Orum, os olhos de Deus, Oju Okan, os olhos do coração. Então Deus está enxergando os olhos, o coração da gente.
Você entendeu? Então não adianta eu ter uma postura e o coração ser de outro jeito, porque senão eu estou cultuando também outra religião que não é a religião dos negros. É muito interessante conversar com o Pai Rogério, que você aprende muita coisa e o papo é longo sobre esse tema, é grande, você pode dividir ele em vários blocos e conversar com ele sobre a cultura afro de todas as maneiras, a questão do conselho, políticas públicas, a questão do preconceito. Ele é uma pessoa muito graduada para o cargo que ele está dentro do conselho para ser presidente. Por isso que ele foi votado, foi eleito e está num belo trabalho que está indo para o seu 2º ano e está fazendo um excelente trabalho. Como ele falou, as pessoas estão vindo procurar, é sinal que está dando fruto. Sabemos que a gente está presidente, né? Sim, estamos presidente. Estamos de passagem. A ideia é propagar essa vontade de querer que as pessoas venham participar, porque atrás da gente vem mais pessoas. Essas pessoas, o fomento da cultura, o fomento da luta, o fomento da causa, tem que ser divulgado por todas as cidades, porque se isso não acontecer, o trabalho para o Rogério não vai adiantar para nada, porque se um dia ele for embora, a árvore morre. E a ideia não é essa. A ideia é perpetuar a espécie. Perpetuar a árvore, crescer, a semente cair e começar a dar outros frutos, outras árvores. Sim. Rogério, passa um último recado, passa o endereço da sede do Conselho Negro, um abraço para a galera. O Conselho da Comunidade Negra aqui de Pindamonhangaba, Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, tem sede estabelecida em Pindamonhangaba desde o ano de 2010, né, que é a Travessa Rui Barbosa, número 37, centro, atrás da antiga prefeitura, do lado dos fundos do Palacete 10 de julho. E nossas reuniões é toda última quinta-feira do mês, às 18 horas. População, povo de Pinda, venham. O branco, venha o preto, venha o amarelo, venha o colorido, venham todos. Porque o Conselho do Negro, ele abrange todas as fases da vida do afrodescendente, né? Desde o dia que nasce até o dia que morre. Esse intervalo de vida é que a gente toma conta. Esse intervalo que a gente chama, né, de vida, que é o nascimento e a morte. O intervalo é vida. Então a gente está tentando fazer o quê? O bem-estar físico, social e mental nesse período. Então venham participar do conselho, venham trazer ideias. Toda quinta-feira, a partir das 15 horas, está tendo oficina de percussão com o João Vitor, o Fumaça. Está tendo capoeira com o João Vitor Fumaça, aqui na sede do Conselho. Toda quinta-feira, a partir das 15 horas, eu também estou aqui para atender as pessoas que nos procuram. Então, venham trazer suas demandas. Domingo agora, dia 9, a gente vai estar com o evento na Praça do Quartel, a Black Day, a partir das 2 da tarde, das 14 às 21 horas. Venham também para a Black Day, a gente vai estar fazendo cadastro, a gente vai estar perguntando para a comunidade o que ela acha que a comunidade negra precisa. Já sofreu bullying, preconceito? Você tem algum problema de saúde, né? Porque a saúde do negro também é diferenciada. Então, vamos lutar pelas políticas públicas efetivas e direcionadas, que assim, o geralzão também não compensa para a comunidade negra, tem que ter umas diferenciações. Então vamos botar umas vírgulazinhas e quando for-se negro, né, ter uma visão mais abrangente. Né? Obrigado, Gustavo Tótoro. Gustavo Tótoro também ele é conselheiro do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E o Gustavo Tótoro ele faz também um belo trabalho junto do Conselho do Negro, faz um belo trabalho com o Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Pindamonhangaba, falei certo? Falou. Né? E ele também estava no Conselho de Cultura, mas hoje ele só está no Conselho do Negro e no Conselho do Patrimônio Histórico. Gustavo, parabéns para você. A nós, a cidade está aí, vamos juntos fazer esse trabalho de cidadão, né? A gente não mais é participativo. Ganhamos nada com isso, mais dor de cabeça. Somos voluntários. Todo trabalho voluntário. Nada. Mas vale a experiência e o aprendizado que a gente tem que ser, cara. Pai Rogério, muito obrigado a você. Pessoal aí da rede social, acompanhe, compartilhe, curte para o Rogério também, uma escola em pessoa. Desde já, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo no coração e olha lá, povo, ó. Oju Orum, os olhos de Deus, Oju Okan. São os olhos do coração. Oju Orum, Oju Okan. Os olhos de Deus, os olhos do coração. Fechou.